Olá, meus amigos. Hoje vou falar a vocês por que o inventário empobrece. Isso é um assunto bastante delicado que talvez vocês não tenham ainda se atentado. Mas vou tentar explicar a vocês por que isso realmente ocorre. Pois quando você, patriarca, que constituiu todo um patrimônio, e não estiver mais aqui, caberá unicamente a seus filhos fazer o inventário, que nós nunca pensamos nesse ponto. Na verdade, os filhos, na maioria das vezes, não estão preparados para exercer esta sucessão. E por que isso? Porque eles acreditam que seus pais são eternos. E quando é que isto ocorre? Na maioria das vezes, existe, juntamente com um falecimento, um abalo emocional da família, ocasionado pelo falecimento do ente querido, que toma conta de toda a família e causa destruição familiar. Causa também a diminuição imediata do seu patrimônio. E vou te dizer como é que isso acontece. Vou tentar explicar que durante toda a sua vida, pensando em sua segurança pessoal e também em seus filhos, você tenha construído um patrimônio num valor que hoje vou dizer em torno de 2 milhões de reais, sendo este constituído unicamente de um imóvel, uma casa em bairro nobre da sua cidade, onde você escolheu a dedo, onde você manteve sempre uma boa condição social antes do seu falecimento. E com o seu falecimento, seus filhos terão a necessidade para herdar este patrimônio, que este bem seja levado ao inventário. E aí é que vão começar todos os problemas. Acredite. E para isso eu vou contar-lhes um caso prático que chegou ao meu escritório e que é bem similar a este exemplo. Vou chamar esse cliente de José, que chegou ao escritório dizendo que seu pai havia falecido, deixando um patrimônio também de 2 milhões de reais, sendo uma casa num bairro nobre da cidade, onde praticamente morou com seus filhos desde que nasceu. Que o pai, que este possui um irmão chamado Paulo. Então são 2 herdeiros, José e Paulo. Explicou-me que com o falecimento do seu pai, este veio em hora de aperto econômico da sua família, pois infelizmente já tinham gastos extras com o tratamento de saúde do patriarca, que os deixou sem quaisquer reservas econômicas e que agora, com seu falecimento, necessitavam passar pela dor do inventário para poderem herdar o único imóvel e bem que o pai lhes deixara. Verifiquem que o custo do inventário para este bem terá de imediato gastos que com certeza estes herdeiros não podem arcar. E que você também não pensou que os iriam deixar nessas condições. Então, agora você pode saber quanto é que realmente você deixou para seus filhos, do patrimônio que você levou uma vida inteira para construir. A princípio, temos o famoso imposto sobre herança, que é chamado de ITCMD, Imposto sobre Transmissão, Causa-Mortes e ou Doação. Este imposto é um imposto estadual, que vai incidir sobre o seu imóvel a ser inventariado. E este será o primeiro deles. Digo eles,
porque não é este o único gasto que você terá, no caso, seus herdeiros. Seus herdeiros terão que pagar de forma adiantada, porque hoje podemos fazer um inventário em cartório de uma forma mais rápida, e que para que possam fazer este inventário, este valor é cobrado pelo local onde está localizado. No caso aqui, damos exemplo do estado de São Paulo, cuja alíquota de cobrança do imposto hoje é estabelecida em 4% do valor do seu patrimônio. Em outros estados temos alíquotas maiores e menores. Temos 8% para o Rio de Janeiro, 2% para Manaus e outros valores assim diversos para cada estado da federação. Lembrando que essa alíquota, o imposto sobre a herança, está para mudar. Inclusive já temos projeto na Assembleia do Estado de São Paulo, pasmem, né? Pós-pandemia, o Estado precisa arrecadar. Mas com certeza ressuscitarão este imposto, para que o imposto que hoje é de 4% passe a ser de início um percentual de 8%. E dependendo do valor da herança, possa chegar de forma progressiva até 20%. Absurdo, né? Existem ainda outros projetos na Assembleia Federal que chegam até o patamar de 37%. Você acha caro, né? Eu também. Então, mas os nossos legisladores políticos não acham. E eles explicam que no Brasil é quem menos cobra imposto sobre herança. No mundo, assim temos exemplos em nossos países vizinhos. Então, assim eles o afirmam, o nosso Brasil ainda é uma mãezona, né? Só 4% do seu patrimônio. Eles não ajudaram a construir, mas é 4%. Tá bom? Então, esses são os projetos que temos. Mas hoje, o nosso imposto é 4%. Voltando ao nosso cliente José, passamos a quantificar os demais gastos para efetuar este inventário, que devido à falta de recursos, ele terá certamente que vender o imóvel que você construiu. Então você não vai deixar mais aquele imóvel de 2 milhões de reais para ele. Para que ele possa ficar com esse imóvel, ele vai ter que vender e passar pela dor do inventário. Pois de início, ele precisa de 80 mil reais, que são 4% dos 2 milhões. Isso só para pagar o imposto de transmissão, causa-mortes ou doação. Isso não tem parcelamento, isto é cash. Imóvel este que você tanto lutou para construir e abrigar sua família durante todos os anos em que você perdeu certamente alguns aniversários de seus filhos, trabalhando para amealhar valores para construir o seu patrimônio. E com certeza deixar um belo imóvel para que eles possam morar, criar seus filhos, seus netos, e que agora terá que ser inventariado. E para o inventário terá que ser vendido. Além dos 4% já mencionado, teremos também um deságio pela venda do imóvel, porque um comprador jamais vai comprar o imóvel pelo valor de mercado que ele não possa entrar de imediato. Certamente será através de contrato de compra e venda, onde seu herdeiro apenas receberá um sinal de pagamento. Isso tudo para dar início aos gastos do inventário. Com esse adiantamento do comprador, seus filhos iniciarão o processo de inventário, sendo que até que isto termine, o comprador não poderá entrar na posse do imóvel, sendo este feito somente a posterior, quando ao término do inventário. Assim, há um decréscimo que comumente se aplica, que a gente chama de ágio, na compra deste imóvel proveniente de inventário, que é de cerca de 20% do valor do bem. Além deste decréscimo e do valor da alíquota
do ITCMD, nós temos também, com a venda deste imóvel, o chamado ganho de capital. O que é o ganho de capital? Você certamente adquiriu esse imóvel há muitos anos e, em regra, a gente coloca que ele foi adquirido por 30% do valor que ele vale hoje. Se ele foi adquirido lá por 600 mil reais e o valor de venda dele hoje é 2 milhões de reais, então nós temos um valor de 1.400.000 reais, que seria a atualização, a valorização deste bem. E sobre esse 1.400.000 reais incide o famoso ganho de capital. E esse ganho de capital é de 15%. Então nós teremos 15% sobre 1.400.000, 4% sobre 2 milhões e 20% de decréscimo sobre os 2 milhões. Que somam um total de 24%, sem contar o ganho de capital, que é de 15%. E pasmem, você acha que isso acabou? Isso ainda não acabou. Mais gastos virão. Temos ainda o custo de cartório de notas, em torno de 0,5%. Temos também custo de certidões, em torno de R$ 2.000. Temos também o custo de cartório de registro de imóveis, porque você só se torna dono após o registro do inventário. Esse custo do cartório de notas também é em torno de 0,5%. Também temos o custo do advogado, o escritório de advocacia que acompanha este processo de inventário, que é necessário para a execução do inventário, mesmo sendo feito ele em cartório. O meu escritório hoje cobra em torno de 7%. Por quê? Porque nós temos que seguir um mínimo, que é a tabela da OAB, que estabelece entre 5% e 10%, variando até 12%. Isso se o inventário for administrativo em cartório, porque se esse inventário for judicial, aí o custo é entre 10% e 20%, até mais, tá certo? Nós temos ainda um total de gastos que é feito inteiramente sobre o valor do imóvel, e este imóvel está orçado, no nosso exemplo, em 2 milhões de reais, certo? Esses 2 milhões de reais, ele vai incidir a alíquota de ITCMD, que é 4%. 4% sobre 2 milhões de reais, 80 mil reais. Nós temos ainda o deságio pela venda do imóvel, que já estabelecemos em 20%, que hoje somam 400 mil reais. Veja que o seu patrimônio já está diminuindo. Temos também a alíquota do registro de imóveis, que é 0,5%, em torno de 10 mil reais. Também temos o custo do cartório de notas, que também estimamos em 0,5%, mais ou menos 10 mil reais. O custo do escritório de advocacia, que eu já disse 7%, 140 mil reais. E o famigerado ganho de capital sobre aquela valorização do seu patrimônio, que você pagou 600 mil reais, ele valorizou 1.400.000, porque hoje ele vale 2 milhões, então 15% sobre esse 1.400.000, 210 mil reais. Então nós temos um total de gasto para o inventário no seu imóvel em percentual de 47% de gasto, que soma um total de 850 mil reais. Este é o decréscimo do seu patrimônio. Então o seu patrimônio, que antes era de 2 milhões de reais, acabou ao final sobrando 1.150.000 reais. É uma redução significativa, não é?
Você nunca parou para fazer essa conta. Ninguém para. E essa dor do inventário só ocorre quando há o falecimento e a família se depara com todos esses gastos. Então, seu patrimônio, que antes era de 2 milhões de reais, acabou ao final sobrando 1.150.000 reais. Você viu que você trabalhou bastante na sua vida e disse, vou deixar minha família tranquila, segura, tendo uma casa ótima para morar, num bairro ótimo, para criar os meus netos. Vão ficar tranquilo, não vão trabalhar tanto quanto eu. Mas foi um ledo engano, porque eles tiveram que vender o seu imóvel para poder adquirir o patrimônio que você deixou. Infelizmente, essa é a mais dura realidade do inventário e que só é sentida quando você não estiver mais aqui. Assim, seus filhos, com esse valor de 1.150.000, terão que adquirir outro imóvel, certamente pela metade do valor do patrimônio que você deixou, pois ainda terão custos na aquisição desse imóvel, de escritura, de registro, de ITBI, porque todos esses custos são arcados por quem adquire o imóvel. Então, certamente, ele não conseguirá comprar um imóvel no valor de 1.150.000. Ele terá que comprar um imóvel no valor de 900 a 1 milhão e gastar o resto com os impostos para aquisição em seu nome. Isso se ele ainda tiver um bom relacionamento com o irmão, porque senão ele terá que dar 50% disso para um irmão e 50% para outro. Aí, certamente, cada um comprará um imóvel de 500.000 reais, com certeza não no mesmo bairro que você sempre sonhou, aonde vocês passaram grande parte da sua vida. Certamente isso não ocorrerá. Tá certo? Não conseguirão morar no mesmo bairro, sendo rebaixado de classe social. Lembrando que a cada sucessão familiar, a mesma conta é proporcionalmente aplicada à cota-parte de cada herdeiro. É por esse motivo que tão comumente dizemos que um patrimônio não resiste a 3 gerações, onde dizemos que o pai constrói, cria o patrimônio, o filho mantém e o neto infelizmente gasta. E o patrimônio simplesmente se exaure. É por esses números que chegamos a esta tese que é tão comumente divulgada. Então não é porque os herdeiros são dilapidadores de patrimônio, é porque as causas do inventário, os custos de manutenção, os custos da aquisição ocasionados pelo próprio e simples inventário, eles fazem com que o patrimônio se dilapide. Tudo isso que estamos falando das questões financeiras unicamente, sem contar com as questões emocionais e eventuais brigas e ou discussões familiares que podem levar o inventário às vias judiciais, onde aí certamente o valor será muito maior para a venda e divisão do patrimônio, sem contar com os custos de advogados, que a cada parte para vias judiciais iniciam em 10% até 20%, dependendo da discussão. Cada um terá o seu advogado e cada um brigará entre si. Aí, com certeza, o valor desse patrimônio em decréscimo não sofrerá somente 47%. Isso será muito maior, com absoluta certeza. Imagino que você nunca se atentou a esses valores, nem também a estas condições. E tudo que o inventário pode custar para seus filhos, quando você não estiver mais aqui. Mas esta é a dura realidade de hoje. Mas você sabia que para tudo isso existe uma solução? Existe sim. E que você
pode planejar a sua sucessão em vida, sem ter que reduzir seu patrimônio e sem que seu filho possa passar por estes percalços. Para tudo isso, existe um sistema que você pode desempenhar em vida, onde os custos são muito, muito menores que os apresentados. Poderão ser suportados por você em vida, com seus ganhos, e ainda de forma parcelada e planejada. Assim, sua família e seus filhos não passarão jamais por nenhum aperto, ou terão que se desfazer do seu tão almejado patrimônio. Nem tampouco tenham que mudar de bairro ou de imóvel, onde nasceram e tiveram uma história, que possam passar para seus filhos e seus netos. Nem ter sua classe social reduzida. Este é o sistema chamado planejamento patrimonial da família. E ele é exatamente isto. Este é um assunto que estarei executando em uma palestra, a qual acertarei a data aqui, onde você desde já está convidado. Para tanto, inscreva-se no link abaixo, sendo que lá falarei sobre todas as informações e possibilidades mais detalhadas sobre esta maravilhosa fórmula legal. Veja bem isto é uma fórmula legal, que não deixe seu patrimônio dilapidado. E que você possa, com isso, deixar de fazer o inventário. Assim, aguardo você. Até mais.